Existem muçulmanos pretos? Essa é uma das questões que vocês sempre me perguntam. O Islã é uma religião racista? Tem muçulmanos pretos? Eu fui e falei assim, eu não tenho uma pessoa melhor para eu poder apresentar para vocês, senão a Kézia, né? A Kézia, a gente vai contar um pouquinho da história dela para vocês, mas antes de mais nada, vocês não podem esquecer de se inscrever no canal, já curte, comenta e compartilha com seus amigos e ativa o sininho da notificação. Eu vou aqui apresentar para vocês a Kézia, que é uma muçulmana preta, convertida, baiana e arretada. Gostei do final. Me representa. Advogada e também tem mais uma coisa chique que você é também, né? O negócio do STF. Uma coisa tá estourado. E que esse negócio chique, isso é do STF, alguma coisa, né? É a primeira muçulmana de véu a fazer uma sustentação oral num recurso especial no plenário do STF. É muito chique, você viu que é muito longo, do STF, uma coisa especial, primeira muçulmana. Cara, que legal, parabéns, Kézia. Obrigada. Kézia, antes de... Nada modesta. Também, né? Se eu também fosse da STF, você não ia ser nada modesta. Kézia, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Como que foi a sua conversão pro Islã? Como que é a sua vida? Como foi pra você a advocacia? Ver o Islã antes, a advocacia antes? Quanto tempo que você é muçulmana? Foi assim, gente. Tudo começou quando eu assisti o Clone. Brincadeira! Não. Eu não podia fazer essa piada. Eu comecei estudando sobre a religião, né? Eu sempre fui uma pessoa religiosa. Eu era evangélica e comecei estudando a religião, mas pela parte histórica, né? Por uma curiosidade sobre algumas divergências dentro da minha religião, né? Dentro da fé que eu tinha, que eu praticava. E aí eu comecei a estudar. Nessa que eu comecei a estudar, eu fui estudando outras perspectivas religiosas e encontrei o Islã. Quando eu encontrei o Islã, novamente, por instinto de curiosidade, não de instinto de me converter. Eu não me apaixonei por ninguém, eu não queria casar. Não conhecia nenhum muçulmano ou muçulmana, assim, as pessoas pessoalmente. Quando uma mulher muçulmana se torna muçulmana, é porque tem algum homem no meio, né? Não foi o caso. E não foi o caso, assim, de ter alguma pessoa próxima ou amiga também. Não tinha nada. Você não conhecia nenhum muçulmano? Não. E aí, a partir dessa curiosidade, de estudo mesmo, eu conheci o Islã, comecei a estudar sem intenção de converter. Eu tinha de 22 para 23, que foi esse processo. Mas eu me converti com 23. E aí, eu comecei a estudar e fui indo. Quando eu vi, eu já estava mais muçulmana do que evangélica. E como que foi, então, para sua família, você de uma família evangélica, você em busca do conhecimento do Islã? Você logo contou para eles? Você foi estudando sozinha? Como que se apresentou para eles isso? Então, foi um choque, né? Principalmente para minha mãe, porque, assim, você é de família muçulmana, não é isso, Mária? Sim. E imagina, sua mãe te criou dentro do Islã, passou todo esse conhecimento para você. E imagina você, do nada, chegar para ela e dizer, olha só, mãe, então, não quero ser mais muçulmana, vou ser de tal religião. Sim. É a mesma sensação, entendeu? Então, ela ficou bem, assim, em choque. Por a gente sempre ser muito amiga, muito próximas, eu contei logo de início. Logo que você começou a estudar, você já contou? Não, logo que eu me converti. Que eu decidi, eu contei. Antes, no período que você estava estudando, ninguém sabia de nada? Ninguém sabia. Eu era... Até porque eu não tinha certeza de nada. Mas quando eu me defini, ela foi a primeira pessoa que eu contei, né? E ela ficou meio... assim, né? Maquiada, meio não, né? Totalmente. Meio é pouco. E assim, é uma coisa que ela leva até hoje, né? Como se fosse uma espécie assim de... Ela leva também como uma espécie de traição, né? Porque eu não contei a ela no processo. Eu contei a ela depois que eu já tinha me decidido, né? Então, ela não teve como contra-argumentar. Então, tem isso também. Como foi a sua adaptação? Você já começou usando lenço? Como que foi isso? Eu me converti em 2014. E eu só comecei a usar lenço depois... Então, há 10 anos. 10 anos. Eu só comecei a usar lenço depois que eu me casei. Então, foi um processo. Quem me ajudou nesse processo foi, assim, que teve uma conversa comigo e me explicou direitinho, foi a professora Nádia, né, que é do ILAI, né, o Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos. Eu tive uma conversa com ela e ela falou comigo, eu disse a ela da minha vontade de usar o véu, e ela falou assim comigo,
Não coloque. Eu também sempre oriento as pessoas, quando a pessoa conhece a religião e quer se converter, eu falo, um passo por vez, né? Porque quando faz tudo radical... Imagina, a pessoa nunca usou a religião islâmica aqui, para quem vive na cultura brasileira, é totalmente diferente, né? Sim. Tem que abrir mão de muitas coisas. Você deve ter aberto a mão de muitas coisas da Sim. sua vida, porque é uma mudança 180 graus, né? Tipo, muda muita coisa, Inclusive né? da costelinha de porco a barbecue. Não comeu mais, né? E o sarapatel, oh, meu Deus! O que é sarapatel? Comida havaiana. Mas é o quê? Não pode? Não Porco? pode, é porco. Ah, não conheço. E é bom? É uma iguaria da culinária havaiana, assim, de dar água na boca, que a gente come com uma pimentinha, uma farinha, entendeu? Pra poder dar sustância. Oxente! Mas é com que parte do porco que faz? Eu não sei cozinhar, não, viu? Mas eu sei comer. Tem a versão bovina agora também, não tem? Tripa, né? Ah, Dizem que tripa. tem. Dizem que tem de boi. É? Mas na Bahia não encontro, não, viu? E você tem esse desafio lá também, né? Tem esse, assim, acho que de primeiro momento, o grande desafio da minha... Tanto que quando eu tava para me converter, que eu já sabia que eu ia ter que tirar o porco, eu fui no... Ela foi fazer a despedida. Isso! Eu fui no Outback e fiz a despedida daquela costelinha. Aquela costelinha famosa do Outback. Eles têm uma costela famosa lá que tem molho, não sei o quê. Eu fui lá fazer a despedida. Sei como e foi. Eu comi a última. E disse, agora não lhe como mais. A gente é cada ideia, mas foi acontecendo. Tá bom, né? Até porque quando a pessoa se converte, tudo que você fez no passado tá no passado, você vive uma vida pois nova, né? Então, passou. Mas quando eu sinto o cheiro, ainda lembro. Ainda fica na lembrança. Meu último dia, minha última costelinha, há 10 anos atrás. É, isso aí. Então, esses foram os desafios, assim, no começo. E aí ela falou pra não usar. O seu marido também é muçulmano? É. Aí você conheceu ele depois? Que você já se converteu? Não, ele foi meu primeiro namoradinho. Ele se virou muçulmano também? É. Eu não sabia dessa história. Então, a gente se conheceu na igreja, né? E ele era evangélico eu também? Aí os dois começaram a estudar juntos? Não. Não. Eu primeiro, né? Ah, sim. Eu primeiro. E aí eu fui estudar. Quando ele descobriu que eu estava estudando, ele disse que ele não ia se casar com uma muçulmana. Nunca diga nunca, né? Pois é, mas depois ele foi escondido lá pra mesquita pra saber o que era. Aí o Sheikh ajudou muito, né? Agradeço muito ao Sheikh Ahmed, que teve toda a paciência com nós dois. O Sheikh lá de Salvador. E ajudou ele. E aí ele casou, ele se converteu e casou. Aí vocês se casaram? Foi. Olha, eu não sabia dessa história, você nem me contou. É um casal de convertidos. E todos dois pretos. Ai, gente. São os pretos convertidos. Existe amor preto e convertido no Islã. E você já era advogado, ainda não? Já era advogada. Já. Porque assim, eu formei e casei. Ah, tá. Então, enquanto você, mulher preta, não muçulmana, você sentia o racismo? Claro, a gente sente o racismo aqui no Brasil todo dia. Por exemplo, como uma pessoa que te acompanha há muito tempo, eu sei, por exemplo, do desafio que você passou quando você estava morando lá em Floripa, no aeroporto. Sim. Quando você ia para passar lá no aeroporto, o APAC olhava para você olhava para ele e a maquininha apitava, não é isso? É. A mesma sensação que a gente tem, por exemplo, no banco. A gente vai passar naquela porta giratória do banco, o segurança olha pra gente, a gente olha pra ele e a porta apita. Entendeu? E isso não tem nada a ver com o véu. Agora, com o véu tem esse desafio a mais. E aí, você sendo uma mulher preta e muçulmana, você sentiu que tem uma coisinha a mais? Com certeza. Uma dificuldade a mais? Com certeza. Porque é mulher preta, é mulher. Já é um desafio. Sim. Só por ser mulher no Brasil. Os índices de feminicídio e tudo que a gente vive diariamente aqui no nosso país. Não é fácil você ser mulher no Brasil. E aí depois você é negra, né? As questões de raça, o que a gente passa diariamente com o racismo, com a discriminação, vem desde a escola. A gente descobre o racismo na escola. Ali quando criança. E aí, mulher preta e nordestina.
A gente não pode esquecer dessa parte. Verdade. Entendeu? Existe um preconceito, né? A xenofobia, né? Isso, por ser nordestina. E depois muçulmana. Aí você quis colocar tudo no mesmo pacote, tem uma amiga minha que diz assim... Não tinha mais nada para acrescentar aí, não, né? Dá pra colocar mais um E uma coisa que eu não conto, assim, porque não é uma identidade minha pessoal, mas a minha família de parte de pai ainda tem ascendência cigana, né? Então é um negócio bem diferente. Mas né? eu não bem tenho uma criação, Sim, então não me identifico como. Mas tem essa parte aí também. E falando sobre isso, ser de mulher no Brasil, um dos comentários que eu recebo muito é: ser muçulmana no Brasil é fácil. Quero ver lá. Você acha fácil ser uma muçulmana no Brasil? Oxe, lá é bem mais fácil de ser muçulmana do que aqui. Porque o véu todo mundo usa, o véu. Então o véu, eu sou uma pessoa normal, como qualquer pessoa, não tem a menor diferença. Mercado de trabalho, ninguém vai lhe discriminar, mandar você tirar o véu, perder sua identidade religiosa. Você não vai ser diminuída dentro da sua capacidade profissional por causa do uso do véu, da sua identidade religiosa. Então, eu acho muito mais fácil você ser muçulmana lá do que aqui. Aqui o desafio é muito maior. É um argumento burro, que essas pessoas que fazem esse tipo de comentário, porque se pra mim já é difícil, pra você é muito mais difícil. As pessoas... elas não entendem muito isso quando a gente fala que é mais fácil ser uma muçulmana dentro de um país islâmico, onde as mulheres muçulmanas trabalham, dirigem, vivem, porque eles acham que as mulheres nesses países não fazem isso. Sim. Porque por falta de informação, né, também. E o direito é uma profissão muito masculina ainda no Brasil. Apesar de nós já sermos mais de 1 milhão de advogados no país, é uma profissão muito masculina e muito branca. Então, você ser mulher, preta, ainda botar o véu, o que traz uma, como é que eu posso dizer, uma discriminação dentro do ambiente de trabalho por causa que você vai representar aquele escritório, aquela clientela. Eles dizem, né, que seria uma identificação religiosa dentro do ambiente de trabalho, que traria um caos. Mas não é uma identificação religiosa, é uma identidade religiosa. Entre identificação como método de proselitismo e identidade, existe uma grande diferença. E você, advogada muçulmana, preta, com hijab, como que é isso? Você já sofreu preconceito por você ser muçulmana, por usar o hijab dentro dessa área do direito? Já recebi preconceito, inclusive num ambiente que eu menos desconfiaria que eu receberia preconceito. Eu, assim, lembro porque eu estava fazendo a oração e era num ambiente que estava liberado, né? Era um ambiente de direitos humanos, né, que a gente não pensaria sobre. Sim. E quando eu estava lá fazendo a oração, que eu ouvi esse preconceito que eu sofri, eu pensei muito no que eu ia fazer. Antes de eu tomar qualquer medida, eu fui perguntar, né, o que é que eu faria, né, como é que eu, já que eu passei por isso, como é que eu transformaria isso numa oportunidade de luta? Porque desde ali eu já era ativista contra o combate à intolerância religiosa. Então, naquele contexto que eu estava, e eu acho que é uma coisa muito correlata ao trabalho da ANAGE que a gente faz, a gente primeiro tenta fazer um trabalho extrajudicial. Sim. Entendeu? Porque a intenção da ANAGE não é sair demandando e processando todo mundo, fazendo com que... como se fosse os vingadores, os muçulmanos justiceiros. Sim. Não é isso. A intenção é trazer uma conscientização ampla. Então, foi essa a oportunidade, né? Transformar do limão à limonada. Então, foi essa a oportunidade que eu fiz. Dei uma palestra, uma boa palestra individual a cada um, regada de livros islâmicos. E a partir daí, a gente ganhou um belo espaço também para poder falar sobre o Islã e um espaço aberto para atividades, né? Legal. Todos esses que poderiam se opor ficaram felizes em contribuir. Então, tudo isso a gente tem que saber administrar. E para quem não sabe, explica um pouquinho o que é a ANAGE, que você faz parte, como foi o convite para você fazer parte da ANAGE? Pronto. Então, a ANAGE é a Associação Nacional de Juristas Islâmicos. Ela conecta juristas de todo o país. Então, tem gente de praticamente todos os estados brasileiros. E todos são juristas, são todos advogados islâmicos? Todos. Advogados e juízes, né?
todos têm uma obrigatoriedade de serem muçulmanos. Sim. Né? Mas a gente não atua só para muçulmanos. Eu tenho muito orgulho sobre isso, porque, por exemplo, lá na minha terra, em Salvador, teve uma estátua de Mãe Estela de Oxóssi. A estátua que foi queimada. Né? Ela é uma Ialorixá muito famosa lá em Salvador. E a estátua dela foi queimada. Fizeram um busto dela, né, em homenagem. Sim. E aí queimaram. E aí, quando essa estátua foi queimada, a ANAGE, ela fez uma nota de repúdio sobre isso. Então, a gente não trabalha só para a comunidade muçulmana. Não só claro, islamofobia, né? Então. Isso, claro que esse é o nosso carro-chefe como uma competência própria. Por sermos muçulmanos, temos voz e vez para combatermos isso. Mas nós também agregamos na luta de outras religiosidades. Se a segurança jurídica de uma religião for afetada, a segurança de todas as religiões será afetada também. Com certeza. Então, a gente precisa desse respeito mútuo para poder vivermos em harmonia, né? Um ambiente saudável para todo mundo. Como que foi você receber esse convite? Então, eu já falei aqui que eu fiz o Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos. Sim. O presidente da ANAGE também fez. Ele também foi aluno. E, na época, uma das membros fundadoras, que era diretora também tinha feito. Sim, então vocês já se conheciam? Não, a gente, apesar de ter feito, a gente não se conhecia. Porque eles entraram numa turma antes da minha. Ah, sim. Mas a secretária do Instituto conhecia todos nós. E foi ela que me indicou para o presidente, que me colocou no grupo. Então, quando eu entrei na ANAGE, era só um grupo de WhatsApp. Nossa, e faz quanto tempo a ANAGE tem? Isso foi no ano de 2017. 7 anos. Isso. A ANAGE começou com um grupo de WhatsApp. Sim. E, assim, um trabalho a baixo custo, que começou com a contribuição tanto de trabalho quanto de dinheiro dos próprios advogados. Então, a ANAGE começou mesmo... Pro bono que fala, né? Pro bono e bancada pelos advogados também, porque eles contribuíam. E contribuem até hoje. Sim. Então, ela começou do zero. Quando eu digo zero, é zero. Começou do nada. Então, quando a gente vê a proporção que a ANAGE tomou hoje, a gente vê como esse trabalho deu fruto. Com tão pouco investimento, Sim. Entendeu? Imagine se nós tivéssemos... Dinheiro. Mas e aí, como que alguém pode ir até vocês? De que forma? Como que vocês atuam o trabalho de vocês? Por exemplo, uma muçulmana sobe algum tipo de intolerância. Ah, eu tô no meu trabalho, eles falaram que eu tenho que tirar o hijab, ou eu sofri alguma coisa. Entra em contato com você? Como que é com vocês? Uma curiosidade, o que as pessoas não sabem é que quando entram em contato com o Instagram da ANAGE, elas falam comigo. Ah, então pronto. Quer falar com a Kézia? Manda mensagem lá na ANAGE, no Instagram da ANAGE. O direct do Instagram da ANAGE, ele não é o canal de denúncias da ANAGE. O canal de denúncias é o e-mail. Por quê? Porque a gente salva essas mensagens. Sim. No direct do Instagram, chega todo tipo de mensagem. Sim. E no e-mail a gente faz um controle, né? Das mensagens que são de denúncias, quais são os tipos de denúncia. Sim. A gente arquiva o material, encaminha para o setor jurídico e dá resposta a partir desse e-mail que foi encaminhado. Então, é muito importante que esses prints, junto com a URL, que é o link da página, sejam encaminhados para o e-mail para a gente poder dar esse prosseguimento. No Instagram, você vai falar comigo, eu vou mandar você mandar o e-mail. Então, vamos deixar aqui, ó, para denúncias, vamos deixar também aqui o link para denúncias. Hoje, a gente tem a colaboração de alguns patrocinadores que ajudam no trabalho da gente e por isso a gente conseguiu dar mais efetividade a esse trabalho, né? Vocês já estão ampliar. Com o escritório, né? Estamos aí com o escritório que está para sair, graças a Deus. Graças à ajuda também de alguns colaboradores que têm apoiado a ANAGE, a associação. Mas é importante também que a gente consiga ampliar esse trabalho. Porque as pessoas sempre cobram a gente, por exemplo, que a gente não pega ações individuais. Ah, vocês não pegam individuais? Não pegamos, porque nós não temos braço, né, nem condições financeiras para poder abarcar. Então, se a gente não pode fazer para todos, a gente acaba não fazendo para ninguém, para não ser injusto. Sim. Entendeu? Então, a gente não pega ações individuais, a gente trabalha com ações coletivas. O coletivo é o quê? Por exemplo, às vezes você foi
afetada numa situação, como a questão do uso aeroporto, que eu falei com vocês. Isso, e o uso do hijab para CNH. Uma muçulmana foi afetada com essa situação, mas essa é uma ação coletiva. A gente dava entrada, muitas das vezes em nome dessa que denunciou, mas essa ação que seria movida, ela iria beneficiar a todo mundo da comunidade. Então, ela deixa de ser uma ação individual e passa para o escopo coletivo. Nesse aspecto, a gente faz a atuação, porque vai beneficiar em massa a comunidade. Tudo que for beneficiar em massa, a gente atende. Agora, o que for individual, específico de uma pessoa, aí a gente faz encaminhamentos. Para que a pessoa saiba o que procurar, quem procurar. Entendi. Essa parte a gente faz. E faz através do e-mail. Inclusive, vocês que conseguiram também tirar a foto com hijab, não foi? Isso. Na CNH, de quais estados? Não sei se foi o estado do Mato Grosso, ou o estado do Mato Grosso do Sul. Agora eu esqueci. Me perdoe. Tá bom dos dois, né? Inclusive, o encaminhamento também veio a partir de Tia Soraya, maravilhosa. Aquela lá do Mato Grosso, que é do Mato de lá. Grosso do Sul. Ô, tia, Mas me é um perdoe. do lado do outro? Do lado? É, Mato Grosso. Gente, Mato Grosso corta do essa Sul. parte aí, que as duas aqui vai passar mico de geografia. Não é Mato Grosso, não é perto do Mato Grosso do Sul? Sei lá. Acho que é, né? Ah, não. O Mato Grosso não vai ser aqui, o Mato Grosso do Sul lá, né? Não, eu sei Até que é um porque o sul embaixo, aqui embaixo, um em cima, outro embaixo. Olha, tem advogado de lá, o juiz que veio para o negócio aqui agora. Não, ele é de Rondônia. Então, Mato Grosso. Ah, é? Não, não, Rondônia é Porto Velho. Ah, não. Eita, eita! Não. Olha, se você não cortar isso, eu acabo com você, esse menino. Vou lhe meter um processo. Pode deixar que eu vou cortar. Ó, advogada. Oxê. Não dá pra brincar. Vice. A ação, elas tentaram fazer a CNH e não conseguiram. E aí, por causa da resolução do CONTRAN. Isso aí foi o que eu abordei dentro da sustentação oral no STF. Existe uma discricionariedade do Estado. O que é isso? Eu não entendi nada. Xinguei todo mundo. Uhul. Os advogados falam coisa chique, você acha que a gente vai entender? E era o que acontecia com você, por exemplo, né, no caso do aeroporto. Eu não sei que seria essa palavra, mas é isso aí mesmo. Cada agente público, ele pode ter um pouquinho, né, de liberdade dentro do que é proposto para analisar a situação. Então, na discricionariedade, no entendimento dele, se aquilo ali está aplicado naquela norma ou não. É por isso que tinha estado que negava e tinha estado que aprovava. Ah, entendi. Mas quer saber? Eu vou falar uma coisa. Era o preconceito do agente público. Eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu fui fazer a renovação do meu RG. Porque eu perdi meu RG, fui fazer um outro. Aí pediram uma certidão que eu sou muçulmana. Sim. Mas fala sério, pra que essa certidão? A mesquita, eu fui lá na mesquita, eles me deram e tal. Mas eu posso falar que eu sou muçulmana? Como que a mesquita vai me... Por que eles vão falar que eu não sou muçulmana? Quem é a mesquita pra dizer que eu não sou? Ou, entendeu? Eu acho que é meio que não vale nada esse papel. Lembra do que eu falei sobre a discricionariedade do agente público? Sim. Eu fiz RG e passaporte no meu estado e não precisei apresentar. O passaporte também não precisou? Pedi, né, a certidão, levei embaixo do sovaco. Mas não precisei mostrar. Então, isso também mostra como o nosso país ele tem uma dimensão continental. Aqui Então, você a lei teve não é nacional. Não existe uma legislação específica que aborde sobre a questão do hijab. Não existe um protocolo específico que diga assim, a muçulmana ela pode tirar a foto com hijab, mas ela não precisa levar a certidão. Ah, tá. Mas então, tipo, o direito da mulher tá garantido. Tá garantido tirar foto com hijab. Em todos os documentos. Em todos os documentos. Em todo o Brasil, de canto a canto. De canto a canto, você pode tirar. Agora, como vai ser feito esse atendimento? Vai depender de cada... Que estado que peça que você comprove, vai ter estado que vai pedir vai dizer que não precisa. Não existe uma uniformização quanto ao procedimento. Entendi. Mas ninguém pode te negar... tirar. Então, presta atenção. Ninguém pode te pedir para tirar o hijab para fazer as fotos para os documentos brasileiros. Nada, né? Nada. É seu direito, quanto mulher muçulmana, assegurado por lei. Isso. Que você... É a sua identidade, né? Também, Isso. né? Porque o hijab...
já foi, É um entendimento pacificado pela STF. Eles entenderam STF. que o hijab não é um acessório, né? Mas É sim uma prática religiosa. Isso não beneficiou só as muçulmanas. Veja, é uma ação que começou com as freiras Elas usam católicas que usam hábito e cobrem, né, ou usam véu. Beneficiou as muçulmanas, que a gente também se habilitou no processo e também falamos sobre. Mas também beneficiou as pessoas de religião de matriz africana, que usam seu turbante. Entendeu? E cobrem a cabeça, porque dentro da religião de matriz africana, a cabeça, o ori, tem épocas que precisa estar coberta. Entendi. Então, várias religiões foram asseguradas dentro da sua perspectiva identitária a partir dessa ação. Veja, não é uma vitória só para os muçulmanos. Sim, olha. Tem muita proximidade até de militarmos pelos mesmos direitos quando a gente fala sobre as religiões de matrizes africanas também aqui no Brasil, né? Porque eles também sofrem muito preconceito. E nós, muçulmanos, também sofremos bastante preconceito. E eu sinto que eles se identificam muito com a gente e a gente sente a dor deles também. E eu vejo isso pelo público, né? Mas isso não começa de hoje, 2024. Isso começa da Revolta dos Malês, né? 1835, quando os escravizados muçulmanos eles foram escondidos pelas religiões de matriz africana. Aí nessa parte, dentro da minha pesquisa, eu entendo que religiões de matriz africana, o Islã também entra, pelo fato dos malês, certo? Mas tem pessoas que divergem, cada um tem seu posicionamento. Esse é o meu. Sim. Eu acredito que o Islã é uma religião de matriz africana. Então, eu diria que as religiões de terreiro, comparando Umbanda, Quimbanda e Candomblé e outras denominações, as religiões de terreiro como um todo, elas são religiões que protegeram os muçulmanos. Sim. Por quê? Porque com a Revolta dos Malês, quando a Revolta dos Malês... E aconteceu? Aconteceu e não prosperou em Salvador, sim, claro, Salvador. A Revolta dos Malês, em malês, cunhado por Pierre Verger, como malês em Yorubá, muçulmanos. Revolta dos muçulmanos. Malês? Malês é muçulmanos. Na língua? Yorubá. É um termo que foi cunhado por Pierre Verger, que é um grande pesquisador, né, sobre esse aspecto. Então, se você for estudar livros de história, a história da Revolta dos Malês, você vai ver a importância dos muçulmanos dentro dessa perspectiva que era não só para a liberdade dos escravizados, mas também no combate à intolerância religiosa. Então, quando essa revolta ela não prospera, todos os escravizados que eram identificados falando árabe, cultuando o Islã, que se identificavam, né, dentro dessa visão identitária, o que acontece? Eles são perseguidos, mortos ou deportados. E aí, para não ser nem morto nem deportado, eles se camuflaram dentro das religiões de matriz africana ou religiões de terreiro, que seria o que a gente vê hoje lá na minha terra, porque tudo aconteceu lá, né? Em Salvador, você vê, dia de sexta-feira, a Sagrada Colina na Igreja do Bonfim. É como que acontece? Sexta-feira é o dia sagrado de quem? Pra gente. Pra nós muçulmanos. Que nós fazemos as orações. Eu pensei que pra eles também, não. Mas é na sexta-feira que toda tem esse... Toda sexta deles também. Só dia de sexta. Na Sagrada Colina, dia de sexta-feira, a missa vai todo mundo de branco. No Islã, é sunna vestir branco na sexta-feira, né? E subir a colina na sexta-feira vestido de branco. Então, você tem um intercâmbio religioso, né, entre Islã, Candomblé e religião católica, sendo vivido há anos e que persiste até os dias de hoje. Você estiver em Salvador, tá com curiosidade, tá achando que quer dizer, tá falando besteira, dê um pulo lá na Colina Sagrada para ver as missas e o pessoal subindo de branco. E dia de sexta-feira é o dia da gente fazer as nossas orações em congregação também. Mesquita, Então, para você ver como as coisas se conectam. Os muçulmanos eles foram muito perseguidos. E quando a gente fala sobre perseguidos, a gente está falando sobre elite religiosa. Veja bem, eles eram os únicos que sabiam ler e escrever. Ler e escrever numa década, num período, né, que os próprios senhores de escravos não sabiam ler nem escrever. Eles eram a elite intelectual do Brasil. Foram eles que
desenvolveram muito das cidades, né? Nas construções. É por isso que a gente vê a Igreja da Lapinha. E tem essa aqui tem escritas em árabe, Isso. Igreja da Lapinha. As construções, não se fala sobre essa arquitetura. Quem foi que construiu? Não vieram arquitetos de Portugal para cá. Foi o conhecimento desses escravizados muçulmanos que tinham conhecimento já por causa da expansão do Islã que passou pelo continente africano e levou esse conhecimento da época de ouro do Islã, que desenvolveu aritmética, né? Você não sabe pesquisa. de geografia, mas de história, parabéns, Mais ou menos nessa parte aí, né? Então, a gente vê toda essa cultura Sim. num caldeirão em Salvador. Por isso que Salvador é meu coração. Também remete muito a essa minha curiosidade de querer saber sobre a religião. Porque faz parte da minha cidade. Mas isso é estudado na escola também? Devia, né? Mas não é. Lá em Salvador, não é também? Não é estudado em lugar nenhum no Brasil, apesar da lei que fala sobre o estudo do ensino, né? Da cultura afro-brasileira nas escolas no Brasil. É uma lei obrigatória. Que é obrigatória e é considerada como se fosse a lei do Candomblé. Não é, gente. É a lei sobre a história africana no Brasil. E isso envolve também a herança dos malês. Vai falar também sobre isso, mas não fala nas escolas. Porque eles acreditam que seria um proselitismo religioso. E aí é barrado nesse aspecto. Eu quero perguntar pra você se você tem algum caso de intolerância religiosa que você já sofreu, que te marcou assim na sua vida. Eu andava de buzu. No tempo das vacas magras. Ainda bem que elas engordaram. Oh, glória a Deus! Eu tava andando de buzu. E aí... Buzu é ônibus, gente, traduzindo, de bom baianês para português trazer. Eu tava de hijab, né, no ônibus, e aquele pessoal que faz evangelismo, né, falou muito sobre isso, né, sobre conversão, não sei o que, perere. E no final do discurso, eles olharam para mim e fizeram assim, porque essas religiões que querem explodir o mundo... E nesse momento, todo mundo do ônibus olhou para mim. Então, é aquele constrangimento que a gente passa. Quieta. E a gente fica quieta e com medo, né? Da reação das pessoas, porque a gente nunca sabe. A gente não sabe também, às vezes, a gente pega de surpresa, né? Que também não sabe como reagir e se deve reagir também, né? Já passei na rua de estar atravessando a pista e um carro frear, né? Próximo e dizer assim, bu! Por falta de bomba. No ambiente de trabalho, sempre tem aquelas pessoas que perguntam, não tá com calor, não? Ou quando a gente está no mês do Ramadã, não vai beber nem água. Ai, se fosse comigo, eu não vivia essa religião. Sim, ou que acham que a gente é oprimida. E não procuram saber o nosso contexto, a nossa verdade, a nossa percepção, né? Como a gente percebe as coisas, entende. Sim. Seria muito mais fácil se as pessoas nos ouvissem ao invés de formar uma opinião sem nem nos dar a chance né, de falar. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, assim? Eu gostaria de falar que as pessoas tivessem a mente mais aberta, no sentido de querer conhecer mais como uma forma de aprendizado para respeito mútuo. Você não precisa ser muçulmano, não precisa acreditar no que a gente acredita. Mas se você conhecer um pouco mais, você vai entender que é uma religião normal como qualquer outra. Então não tem necessidade de você criticar como uma forma de autodefesa. Porque a gente não está aqui para tirar o direito de ninguém. A gente só quer manter o nosso direito e, sobretudo, a gente quer respeito, né? Para que a gente possa viver uma vida. A gente paga imposto a cidadão como todo mundo. Então, alguém temos já falou os pra mesmos você direitos. Volta pro seu país? Já. E aí, o que você responde? Já, mas o que eu acho mais engraçado, quando as pessoas me veem na rua e começam ou a fazer mímica ou a falar inglês. Muito acontece. Acontece muito. E você? Você dá risada. O que você faz? Qual a sua reação? Às vezes eu respondo em inglês. Às vezes eu dou risada.
porque eu não me aguento, é muito engraçado. E quando perguntam o que é pra eu voltar pro meu país, eu pergunto, vou voltar pra onde, minha senhora? Meu país, Salvador, Você né? quer que eu puxe minha RG? Mas assim, as pessoas, nossa, você é daqui? E as pessoas se surpreendem, sobretudo quando eu começo a falar e o baianês vai saindo. E você Não conheceu o tem como Islã esconder, né? como? Na Bahia. Porque também o pessoal sabe que é mais comum muçulmanos na região de São Paulo e Foz, né? Então existe esse estranhamento também nesse sentido. Ai, que legal. Eu queria ver um dia você dando umas respostas nas pessoas. Imagino que você deve tirar de letra, ainda mais com seu bom humor. Kézia, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme te ter aqui. Eu acho que quebra vários estereótipos que as pessoas têm acerca da mulher muçulmana, né? E eu quero que você fale o que te faz se sentir empoderada. O que faz eu me sentir empoderada, eu acho que é a minha fé. Porque quando a gente tem a fé consistente, sabe? Que a gente acredita em Deus, a gente supera todos os desafios, sabe? E a mulher muçulmana, o fato dela usar o véu é o grande desafio que a gente tem. Mas ele não é o único. E todos os desafios que a gente tem, e eu acredito que isso independe de gênero, todos os desafios que a gente supera através da fé. E é essa mesma fé que nos une, apesar das nossas diferenças. Então, o que me faz empoderada é isso. É ainda ter fé em Deus, fé na humanidade, por mais difícil que o mundo esteja, né? Por mais caótico que esteja, eu acho que nada é impossível para Deus, então ainda tem uma solução. Você recebeu o convite do STF? Então, o STF não foi um convite, eu me autoconvidei. Tá certo. Vou contar. A ANAGE, ela fez um processo de habilitação. Quando tem processos que são de nosso interesse, né, interesse da comunidade, eles estão sendo tramitados no STF, o que é que a gente faz? A gente faz um processo de habilitação. E aí a gente fez, em nome da ANAGE, um processo de habilitação de amicus curiae. Esse processo de habilitação da ANAGE, a petição, foi feita pelo Dr. Jihad Samu e por mim. Sim. E aí, quando nós dois fizemos essa petição e protocolamos, nós não sabíamos se seríamos habilitados ou não, se a gente ia ter êxito ou não. E a ANAGE teve, né? Entrou também como uma das entidades a serem escutadas, que é amicus curiae, amigo da corte. É como se fossem pessoas que têm notável saber sobre o caso que está sendo discutido e que, portanto, merecem ser ouvidas pelo plenário, entendeu? Entendi. Então, eles abrem espaço para que essas pessoas falem mais, para que eles formem um convencimento. A ANAGE foi habilitada, o Dr. Jihad foi representando a ANAGE e eu disse, eu também quero ir, porque isso é importante para a comunidade muçulmana. E eu vejo que muitas mulheres muçulmanas sofrem com essa situação. Não é possível que não tenha nenhuma mulher muçulmana de véu para falar sobre isso. É um assunto que me corta também, eu quero falar. E não tinha ninguém melhor que você. Eu me habilitei pela Uni e o Dr. Jihad foi pela ANAGE e eu fui pela Uni. Sim. E nós dois fomos, então foram dois muçulmanos falando em nome da comunidade nesse aspecto do uso do hijab nos documentos oficiais. Foi muito importante. E é um processo que está servindo como analogia para diversos outros assuntos. Que legal, como se fosse um processo estruturante, né? É uma coisa bem interessante e um caso de estudo, assim, dentro da academia. Eu estou fazendo o doutorado agora, a aula de Direitos Fundamentais, e a gente discute sobre isso dentro da academia, né? Então é importante, porque a gente leva a importância da comunidade e a importância do Islã aqui no Brasil, né? É muito legal a gente debater sobre esses aspectos também, dentro do panorama jurídico. Nossa, muito legal. Parabéns de verdade. Kézia, já te conhecia, né? Mas a gente nunca teve um contato tão próximo. Adorei te conhecer, sério, de verdade. Tá bom também. Quando eu for pra Salvador, vou lá tomar... O que vocês tomam lá em Salvador? A gente come acarajé, Acarajé. Você me apresenta o acarajé? Claro, acarajé tem em cada esquina, assim, ó. Você... Não, um do bom, assim. Esse daqui é o acarajé. Não, um bom... Não, tem que ser bom, bonito e barato. Bom, bonito. Eu gosto Você vai querer comer acarajé de turista? Não, ou você vai querer o que a gente come? Vocês comem mesmo. Então pronto. E tem feirinha, essas coisas que eu gosto de ir nas feirinhas tem também. Tudo. Agora, feirinha... Tipo mercado aberto, sabe? Coisa barata, mombinha. Eu gosto. Tem.
Tem, então. Claro que tem. Agora, hoje em dia, que é o centro da cidade, que é a Avenida 7, está tomada pelo Xing Ling. Ah, agora só tem os chineses lá? É igual aqui. É igual que nem. de março. Kézia, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu acho que vai ser um dos vídeos mais longos do canal, mas eu sei que vocês gostam de vídeos longos, né? Vocês pedem vídeos longos. Então, está aqui um vídeo. Muito obrigada. Eu acho que ela esclareceu bastante, quebramos os estereótipos. Sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, comenta e compartilhar com seus amigos. E coloca aqui embaixo outros temas, quem você quer que eu entreviste, que tipo de conversa, enfim, comenta aqui embaixo. Tchau!